como eu prometi para vocês, na aula de hoje eu vou falar para vocês aí como aprender todos os verbos modais. Gente, pega papel e caneta, peguem papel e caneta, que hoje eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre modais. Algumas coisas que eu não coloquei aqui nos slides, vocês vão precisar anotar, tá bom? Então, pega papel e caneta, desliga todos os aparelhos telefônicos, desliga todos a internet aí, a internet não, né? Senão cai a aula. Mas desliga o WhatsApp, desliga o Facebook, desliga o celular, fica num lugar tranquilo para você, a hora que acabar a aula, você fala assim, meu, que show, entendi tudo, sem interrupção, tá bom? E eu tenho um recadinho, ó, para quem ficar até o final da nossa aula, tá? Que é exclusiva do grupo VIP daqui da Talk to Me, tá? Que eu não vou disponibilizar em lugar nenhum, eu não vou colocar no YouTube, eu não vou colocar no Facebook, é só para vocês aqui, uma oportunidade única, eu vou mostrar para vocês só no final e também vou disponibilizar os slides que eu vou usar aqui e os exercícios, tá bom? Quanto tempo será essa aula? Rosângela, eu acredito que vai ser pelo menos uma horinha aí, no mínimo já se prepara aí, tá bom, pessoal? Beleza? Podemos começar? Manda um joinha aí, tá todo mundo com papel e caneta? Boa, Nilza conseguiu no PC, ótimo, ótimo. Manda um joinha aqui, manda um bora aí que vamos começar. Tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Sim, bora, beleza. Bora. Todo mundo sim, bora. Agora no PC deu certo, let's go. Olha eu aqui trabalhando, acompanhando a aula da minha equipe no balé. Vou fazer minhas notinhas. Isso aí, Rafaela. Então vamos lá, gente. Antes de a gente continuar aqui, ó, rapidinho. Gente, anotem aí, existem dois tipos de verbos auxiliares no inglês. Dois tipos de verbos auxiliares. Nós temos os auxiliares primários e os auxiliares secundários. Os primários são aqueles auxiliares que são verbos também. Como assim também? Que tem as suas conjugações, que é o caso do am, do to be, que é o am, is, are, e no passado was, you were, e o futuro will be. Temos o verbo do, que é para o presente, o do, you, does, o did e assim por diante. E temos o verbo have, que é o verbo também ter, mas também é o verbo auxiliar dos perfeitos. Aí nós temos os secundários, que são chamados de verbos modais. Então, os verbos modais, para que eles são? São um tipo especial de verbos auxiliares que alteram ou complementam o sentido do verbo principal. Então, gente, o que é um verbo principal? Por exemplo, eu falo uma frase assim, ó, eu compro um carro. Para eu mudar essa frase e quiser colocar um verbo modal, eu vou sempre colocar ele antes do verbo principal, que é o verbo comprar. Então eu posso falar eu comprarei, ou que é o caso do will, eu deveria comprar, que é o caso do should. Então, é para isso que servem os verbos modais, para completar o sentido de um verbo principal ou completamente, que eu falo, alterar o sentido. Então, de um modo geral, eu separei aqui os mais usados, né, as ideias mais usadas que expressam o quê? Capacidade, possibilidade, obrigação, permissão, proibição, dedução, suposição, pedido, vontade, desejo, ou ainda indicam o tom da conversa, se é formal, se é informal, tá? Gente, o formal, tá? E o informal, o que acontece? O formal é quando você é um pouquinho mais educado, você vai conversar com pessoas de um escalão social um pouquinho melhor, com o seu chefe ou na empresa. E o informal é aquela linguagem do dia a dia, essa linguagem que eu uso com vocês aqui, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho eles aqui, o can, o could, o may, o might, o must, o shall, o will, o should, o ought to e o would. Bora lá? Pronto. Muito bem. Quais são as características principais de um verbo modal?
Isso aqui vocês não precisam anotar, tá, gente? Que eu vou disponibilizar para quem ficar até o final, viu? Os verbos modais não existem na forma infinitiva. O que é uma forma infinitiva? Lembra lá no começo que eu falei para vocês que os verbos principais, os verbos auxiliares primários, eles são verbos normais? Por que eles são verbos normais? Porque eles têm a sua forma infinitiva. Ele tem o to. Então eu falo to do, to have, to be, certo? Os modais não existe to can, não existe to must. E também eu nem coloco o to depois do verbo, somente com o ought to, que nós vamos falar mais sobre ele aqui, ó. Desculpa. Tá vendo aqui? Nós vamos falar mais sobre ele aqui. Então eu falo assim, ó, eu não falo, quando eu falo ele pode ou ele consegue jogar basquete, por mais que esse jogar na nossa cabecinha está no infinitivo, eu não preciso colocar o to, porque o modal não aceita isso. Lembra, ele é modal. Ele não aceita o to, tá? Isso para nenhum. Fora, com exceção, lembra que eu falei no começo da aula? Toda regra no inglês existe a sua exceção. Tá? Então, o ought to é uma delas. Então eu falo, he can play basketball. Ele consegue, ele pode, ele é capaz de jogar basquete. He must do the exercises. Então, primeira característica, o verbo modal não tem na sua forma infinitiva. A segunda característica importante é que não necessitam de outros verbos auxiliares para formar perguntas e negações. Até porque, como eu falei para vocês, eles são verbos auxiliares secundários. Nunca você vai juntar dois verbos auxiliares, nem os primários junto com os secundários e vice-versa. Você nunca vai falar do you can, você nunca vai falar did you must, você nunca vai falar could you have. Não, could you have você vai por causa do have do ter. Você nunca vai falar could you, tá? Então, quando você pensar nos modais, lembre-se, eu não posso colocar ele no futuro, desculpa, eu não posso colocar ele no infinitivo, e se eu for fazer uma pergunta, certo? E se eu for fazer uma negação, eu vou ter que colocar a negação e a pergunta, usar eles para fazer a pergunta e a negação. Por que eu tô falando isso? Porque a gente aprendeu, tá? Se vocês ainda não aprenderam, já tenho vídeos no meu canal, que quando você for fazer qualquer pergunta em inglês, você tem que usar um auxiliar. Não existe outra possibilidade, certo? Então, quais os auxiliares mais comuns que a gente tem? O do, does, o did, né? Agora a gente tem os modais. Então, se eu for fazer uma pergunta usando o modal, eu só uso o modal como auxiliar, coloco ele lá na frente, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó. May I come in? Posso entrar? Perceba que não tem nenhum outro. Could you do me a favor? Pô, professor, você falou que não podia misturar. Nesse caso, o verbo do aqui, ó, ele não está como verbo auxiliar, ele está como verbo. Lembra lá do começo que eu falei? O do é verbo auxiliar primário. Ele serve tanto como auxiliar como verbo. E a negativa, você junta o cannot. He cannot go. Ele não pode ir. E a terceira característica, muito importante, extremamente importante, é os verbos modais nunca são flexionados. Ou seja, possuem a mesma forma para todos os sujeitos e não formam o passado com o ed. O que quer dizer isso, gente? O que é flexionar? É quando você conjuga um verbo e o verbo muda a sua forma. I play, you play, he plays. I go, you go, he goes. Quando eu faço essa conjugação, eu estou o quê? Eu estou colocando o verbo na conjugação correta para a pessoa, que é no caso he, eu coloquei o S. Os verbos auxiliares, os verbos modais não precisam disso. A forminha como você aprendeu ele, você vai usar ele para qualquer pessoa, para qualquer sujeito que tiver antes. Então fica he must, não é he musts, ou he cans. Não, é he must, she must, I can. Ó como eu coloquei aqui embaixo, que legal, ó, para vocês entenderem, ó. I can swim, she can swim, he can swim,
We can swim, they can swim. Perceba que não mudou em nada. O he continua aqui, o swim continua aqui e o can continua aqui. Por quê? Porque eles nunca são flexionados. Independente do sujeito que vocês forem colocar, ele nunca vai ser flexionado. Ah, mas professor, e se eu quiser dizer o can no passado? É aí que nós vamos aprender os significados de todos eles. Vai ter um que você vai usar para o passado, vai ter um que você vai usar para o futuro, e aí a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Beleza? Pessoal, estão anotando aí? Estão anotando não, né? Desculpa. Estão curtindo aí? Estão anotando? Pode anotar, que esses aqui esses aqui eu vou liberar aí. Manda um joinha para mim, tá todo mundo aí, todo mundo ouvindo. Cadê? Isso, boa. Beleza. Pô, os modais estão no teu curso também? Os modais estão no meu curso também, mas de forma separada, tá? E gradativa, de acordo com a gramática ensinada, tá bom, Janine? Mas eles estão lá sim, tá? Todos eles. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. Ó, características gerais, então. Os verbos modais todos estão aqui, ó. Can, may, must, shall, will, could, might, ought to, should e would. A forma negativa, cannot, may not, must not, shall not, will not, e todos eles com... Olha que legal esse aqui, preste atenção, hein, gente? Esse aqui, ó, ought, not to. E temos a sua forma contraída, tá? Can't, mustn't, shan't, won't. Nunca ouvi isso, professor. Já ouviu, mas ele não deve ter percebido. Couldn't, mightn't, oughtn't, shouldn't e wouldn't. Olha que legal que eu coloquei aqui para vocês, ó. O negativo de can é cannot, sem separar o can do not, gente. Não pode falar, escrever, caso você queira escrever algo, você não pode escrever algo assim, gente. Você não pode escrever isso aqui, por exemplo, ó. Cannot. Tá errado, gente. É sempre junto, tá bom? Sempre junto. Bora lá, então. Então, gente, agora que eu falei das características principais, recapitulando. Primeira, eles não têm forma infinitiva e não levam o to depois dele. Segunda, eu não preciso de um outro auxiliar para fazer pergunta, eu uso ele como auxiliar para fazer pergunta e negação. E terceira, eu não mudo ele nas conjugações das pessoas. Ok? Muito bem. Então, bora lá. Então, vamos lá. Agora o negócio ficou legal. Gente, can. Can é o poder, mas qual é o poder? Qual poder que é esse que o can tem? O can tem o poder da capacidade, da habilidade, da possibilidade e de permissão. Então, toda vez que você for usar o can, ou toda vez que você for falar a palavra poder, expressando uma capacidade. O que é capacidade? Você ser capaz de fazer alguma coisa, tá? Ou então, deixa eu dobrar a perna aqui, que o negócio aqui tá velho. Então, eu tenho aqui a habilidade. O que é habilidade? Também entra junto com a capacidade. Eu tenho uma habilidade. Por exemplo, I can speak English. Eu sou capaz de falar inglês, eu sei essa habilidade. Ou possibilidade, alguma coisa pode acontecer, ou uma permissão. Eu posso pedir permissão com o can. Olha os exemplos que eu coloquei aqui para vocês, ó. You can park here. Você pode estacionar aqui, porque você é permitido, existe essa permissão. Ok? It can happen to anyone. Isso pode acontecer com qualquer um. Pode o quê? No sentido do quê? De possibilidade. She can speak French very well. Aí, ó. Ela sabe. Olha que legal que eu coloquei aqui, gente. Como eu falei para vocês lá no começo da live, não podemos traduzir ao pé da letra. Por quê? Porque você vai errar na hora de você fazer a tradução. Tá? Então, você olha aqui, por exemplo, você olha aqui, por exemplo, ela sabe
falar francês muito bem, a pessoa vai colocar, ela vai traduzir esse saber diretamente com o verbo know. E não é. Ela tem o quê? Ela tem essa habilidade. Então, se eu quiser, professor, falar que eu sei falar inglês, eu sei dirigir carro, eu sei dirigir moto, eu posso usar o can? Pode, porque você tem essa habilidade. I can drive a motorcycle, I can speak English, I can drive a truck. Eu posso dirigir um caminhão. Ok? Beleza? Muito bem. E aqui ele pede permissão. Can I go with you? Can I go with you? Posso ir com você? Estou pedindo o quê? Permissão. Ou posso até fazer uma pergunta ambígua aqui. Existe a possibilidade de eu ir com você? Tá bom? Muito bem. Aí, gente, o could é o passado do can. Cuidado com essa afirmação. É que não tem uma outra maneira de explicar que o could é o passado do can. O que seria o passado do can? Quando você for usar o verbo poder no passado, hoje eu posso, ontem eu não posso usar o can. Por que que eu não posso usar o can? Lembre-se daquilo, ó. Porque ele não tem forma no passado. Nenhum tem no passado. Então, nós temos que usar o quê? O could. O could existe para falar o can no passado. Para todas essas palavrinhas aqui, ó, no sentido de o poder, no sentido de capacidade, de habilidade, de possibilidade, de permissão, você vai usar o could para o passado. Tá? Eu coloquei aqui as conjugações mais comuns, que é o poderia, que seria o futuro do pretérito, no caso, né? O podia, coisa que você podia fazer, ou que você, ou eu pude, ou pôde, tá? É que eu coloquei tudo para I aqui, para vocês entenderem a conjugação. Se eu falasse can I drink water, estaria errado? Não, não estaria errado, não. Lógico que não. Pode falar sim, Isabel, tá? Beleza? Vou continuar aqui, eu já vou abrir para perguntas, tá? Ó, então, could é o passado do can. Então, could you open... Opa, desculpa. Aqui, ó. Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Tá vendo? Eu estou pedindo o quê? Uma permissão? Ou existiria essa possibilidade? Ó, you could have told me before. Você poderia ter me dito antes. Olha agora como... Olha que legal. Lembra do she can speak English very well? Ela sabe falar inglês muito bem. Olha o que eu coloquei aqui, ó. He could swim when he was 8 years old. Ele podia nadar quando ele era, né, 8 anos, quando ele tinha 8 anos. E eu traduzi, ele sabia nadar. Ah, eu poderia colocar aqui, ó, ele podia nadar? Poderia, não tem problema nenhum. Mas lembra que é uma o quê? Habilidade que eu tenho. Então, quando eu falo de habilidades, quando eu falo de que eu sou capaz de fazer coisas, eu posso, sim, muito bem, tá? A Cristina falou, nossa, eu já usei I was can. Muito bem, Cristina, não tem problema. Agora você já não pode usar mais, porque você já sabe que o passado do can é could, tá? Lembra que eu falei no começo da aula? Por isso que eu preparei vocês, porque muitas vezes a gente traduz ao pé da letra. No começo faz sentido, depois a gente tem que trocar umas coisinhas aí, tá? Continuando com o could aqui, eu falei aqui, ó, I could see that she was nervous. Eu pude, ou eu podia, dependendo da sua intenção, ver que ela estava nervosa. Eu poderia até colocar aqui, ó, consegui ou conseguia, também que é o verbo conseguir, tá bom? Então, poder e conseguir, nesse caso, é praticamente intercambiável. Agora, ele está pedindo o quê? Alguma coisa, uma possibilidade. Ó. Could you pass me the bread? Você poderia me passar o pão? Aqui eu posso pôr, ó, você pode me passar o pão? Olha como cabe, tá? No caso do could, gente, olha que legal. Anotem aí, eu não coloquei aqui, tá? Porque eu não coloquei tudo aqui para vocês também e anotando as coisinhas bonitinhas aí. Tá? Ok?
Então vamos lá, anota aí que o could, na hora de você pedir alguma coisa, na hora de você fazer pedir algo para alguém, você pode fazer algo para mim, no sentido de pedir uma permissão, uma possibilidade, o could é mais formal, tá? Então se você está conversando com o seu chefe, você fala, ô chefe, could you please send me the file again? Você poderia me enviar o arquivo novamente? Could you please pay me? Você poderia, por favor, me pagar? Tá? Então o could soa mais formal quando pedindo possibilidade ou permissão, tá? Beleza? Beleza, pessoal? O can e o could, vou continuar. Vão mandando joinha para mim aí para eu saber que tá todo mundo junto comigo aqui. Cadê o joinha? Cadê o joinha, galera? Tá muito assim de leisão? Aê, oi, Dileno ok, Karine ok, beleza. Então, continuando. Olha aqui. Gente, você acredita que tem mais dois tipos de falar poder? Então, preste atenção que esses dois são... Isso, boa, aê, eu gosto do joinha. Vamos lá, ó. May. Ah, professor, o May aqui é o May de maio? É o mesmo. É o May de maio também. Mas o May pode ser o poder. Preste atenção que eu expliquei para vocês aqui, ó. O May indica permissão e possibilidade. Então, ele pode ser trocado pelo can, quando for possibilidade. Então, já anote aí, ó. Can e may para possibilidade e permissão são iguais. Tá vendo? Porém, eles podem ser usados para falar sobre ações e acontecimentos possíveis e no presente. Fazer um pedido, ou pedir, ou dar a permissão, como nós falamos aqui. Uma coisa muito importante do may, tá? É que eu gosto de usar muito mais o may no presente, tá? Do que no futuro, tá? Porque a gente afirma, né? Por exemplo, eu posso falar assim, pode chover amanhã. Por mais que a gente pensa que a gente só está acostumado a usar o futuro com o will. E lembra que o will também eu não posso usar os dois juntos. Então pense nisso. It may rain tomorrow. Tá demorando porque o celular tá virado. Ok, sorry, desculpa. Tá? Então vamos lá. Então, I may call them. Eu posso ligar para eles. Mas qual esse posso que é? É o quê? Possibilidade. Então anote, gente, o principal significado do may, para você diferenciar ele do can e dos outros, é de existir uma possibilidade remota do possível no futuro e no presente. Então eu falo, I may call them. Eu posso ligar para eles. Mas eu posso o quê? De possibilidade. May I help you? Posso te ajudar ou posso lhe ajudar? Olha que legal sobre isso, gente. Vamos supor, posso falar may I go? Pode? Posso ir? Pode sim, Jane. Pode sim. Olha que legal essa história do may. Rapidinho. Você chega numa loja nos Estados Unidos, vamos supor, entrou lá no outlet e a moça pergunta, ela faz essa pergunta para você aqui, ó. Por exemplo, vou colocar no chat aqui, ó. Ó, can I help you? Quando ela escreve can I help you, ou ela fala, discorre quando ela escreve, quando ela fala can I help you, se eu sou um professor chato e meticuloso igual eu sou, eu falaria assim, fia, se você não pode, quem é que pode? Isso, eu ia falar daqui a pouco, isso, muito bem, Priscila. Então, eu falo assim, fia, se você não pode, se você não tem o quê? Qual que é a principal ação do can? Capacidade. Então, se ela fala, can I help you? Tipo, eu não posso te ajudar, tipo, eu posso te ajudar, tipo, eu tenho capacidade de te ajudar? Eu falei, gente, se você não tem, quem vai ter? Então, é muito mais comum você ouvir no dia de jeito formal o may para pedir permissão ou possibilidade. Posso te ajudar? Então, é muito comum falar, may I help you? Ah, mas eu não posso falar can I help you?
Pode, gente. Como eu estou falando para você, existe a sua exceção, mas é mais de formalidade. Tá? Olha, o Humberto assistindo na TV, 50 polegadas, uhul! Então, gente, cuidado com isso, tá? Então, quando você for para os Estados Unidos, for para a Europa, ou for viajar, vai pedir alguma coisa para alguém, existe essa ideia de possibilidade. Como você já assistiu a aula da Talk to Me, do Fulvio falando, usa o may, tá? Usa o may. May I help you? Tá? Muito bem. Olha aqui, ó. She may know the answer. Ela pode ou deve, no sentido de existe o quê? A possibilidade de saber a resposta. Ah, ela deve saber a resposta. Ou ela pode saber a resposta. Tá? The children may spend the day in the club. As crianças podem passar o dia no clube hoje. Podem o quê? Elas têm a permissão para passar o dia no clube hoje. Tá? Olha, a Priscila falou um negócio interessante, ó. Para a gente entender o que significa a palavra maybe. A palavra may, como ela disse, may é a palavra poder. Né? Então eu falo assim, ó, may é poder. E o be é o ser. Então, quando eu falo maybe, é a maneira informal de se dizer pode ser. Ah, vamos tomar uma cerveja? Maybe, pode ser. Jane Regina diz, convivo com muitos gringos e eles usam realmente may. Sim, é muito mais comum. Então, maybe é a maneira informal de se dizer talvez. A palavra talvez em inglês é perhaps. Tá bom? Beleza, gente? Agora, se o may é poder e o might é poder, preste atenção nisso que você não vai ver lugar nenhum, gente. O might é igual ao may, porém indica uma possibilidade mais remota. O que significa isso? A Janine vai gostar agora. Oh, professor, o que é possibilidade mais remota? É algo que é difícil de acontecer. Nilza, tem que usar junto, maybe. Não pode usar separado. A não ser que você fala I may be, no sentido de ser, eu posso ser, tá? Mas no sentido de talvez, tá? É junto. Peraí. Bom. Fernanda, o maybe não pode ser usado para talvez? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Não traduza maybe como talvez. Maybe pro dativo soa como pode ser, que nada mais é a mesma coisa que talvez, gente. Só que é mais informal. Perhaps, a palavra perhaps, se você for procurar no dicionário, vai dar talvez. Maybe vai dar talvez também. Só que a tradução dela literal é pode ser. Qual que é a diferença? Ó, Fernanda, que legal. Eu falo assim, Fernanda, vamos tomar uma cerveja? Ah, talvez. Ah, pode ser. Nenhuma. Só que se eu for falar pode ser, eu vou falar o maybe. Se eu quiser dizer o perhaps, eu falo. Se eu quiser falar o talvez, eu falo o perhaps. Então, a diferença, voltando lá. A diferença do might e do may é que o might existe uma possibilidade remota, que é difícil de acontecer. Então vamos supor, tá aquele calor insuportável e você vai falar, puta, eu acho que pode chover, né? Podia chover esse fim de semana, né? Então eu coloquei aqui, ó, it may rain this weekend. Olha, entrou um bicho, um pernilongo aqui. Vou deixar aqui. Pronto. Então quando eu falo it might rain this weekend, pode ser, talvez chova, existe a possibilidade, troca, gente, pega isso aqui, ó. Existe a possibilidade remota daquela ação acontecer. Olha que legal essa pergunta aqui, uma coisa que acontece muito, ó. Ó. What are you going to do this weekend? O que você vai fazer esse fim de semana? Ou final de semana? Aí você não sabe exatamente o que você vai fazer. Você tem algumas opções e tem umas opções menos prováveis. Essas opções menos prováveis, você vai colocar o might. Então eu falo assim, ó, I don't know, I might stay home.
Ah, não sei. Pode ser que eu fique em casa. É uma situação mais remota, difícil de acontecer eu ficar em casa, mas é uma delas. Can be that. Pode ser. Muito bem. Também, muito bem, Isabel. Muito bem, Elaine. Very good. Olha aqui, ó. My father might arrive late today. Então vamos supor, você está na escola, você está indo para a escola, você olhou no relógio e falou, eu tenho 15 minutos. Dá tempo, mas eu posso chegar atrasado. Então, a ação de chegar atrasado pode ser o quê? Pode ser remota, mas existe essa possibilidade, mas ela é pequenininha. Então você vai dizer o quê? I might arrive late. Agora, se você sabe de fato, falta 5 minutos para a aula. Você vai falar, I may be late. Eu posso chegar atrasado. Eu posso estar atrasado. Por quê? Porque existe realmente essa possibilidade de acontecer, tá? Aí, na negativa, é o contrário. Oi, Elisângela, tudo bem? She might not be interested. Ela pode não estar interessada. Existe uma... Sabe quando você fica falando com a pessoa e fica falando, e a pessoa fica... Você fala, puta, eu acho que ela não tá interessada. Não. Existe uma possibilidadezinha lá no fundo de que ela não tá nem aí porque eu tô falando. Você usa o might. She might not be interested. Ok? Entenderam, pessoal? O may, então, os dois são aquele poder de possibilidade, lembrem disso, de possibilidade, porém, o might com um fundinho mais difícil daquela possibilidade acontecer. Tá bom? Manda um ok aí para mim, para eu seguir aí, que tem mais uns par aí para a gente falar. Eu não quero me estender muito. Ok? Beleza. Então vamos lá. Boa. Bom, gente. Beleza. Então vamos lá. Nós temos aqui a palavrinha must, tá? Que significa dever. Qual dever que é? Eu coloquei para vocês aqui, ó, tá? É o dever que expressa uma obrigação ou uma dedução no sentido, ou uma proibição se for na negativa. O que é obrigação? Se você quer aprender inglês, você deve estudar. Você tem que estudar. Você deve estudar. Se você quer perder peso, você deve parar de comer aquilo que está fazendo ganhar peso, ou você deve fazer uma musculação, você deve fazer uma dieta, você deve comer mulher, é meio que uma obrigação. Então, se eu falo para o meu... Eu gosto de ensinar o must assim. Sabe aqueles pai raiz? Eu sou aqueles pai raiz, sabe? Aqueles pai antigão, ainda meio antiquado. Então, o que eu falo para as pessoas? Eu falo assim, ó, o meu filho, até 18 anos, he must study. Até 18 anos, he must study. Ele o quê? Ele deve estudar, é obrigação dele. Acabou. Então, quando você pensa no dever, e eu gosto de usar, você pode até trocar esse dever aqui, gente, tá? Como se fosse um ter que, tá? Que é parecido com must have. Tá? Que o must have não, que o have to. Mas eu vou entrar isso depois, uma outra aula no YouTube, eu passo para vocês o link. Mas então, quando eu falo assim, ó que legal. I must wake up at 6 o'clock tomorrow morning. Se eu falo essa frase, a pessoa que está me ouvindo, ela tem a certeza que eu tenho que acordar às 6 horas, porque é meio que uma obrigação. Eu não tenho saída, gente. É acordar ou não, é acordar e não tenho não. Eu tenho que fazer isso. Aquela música muito legal, aquela música do Queen, que ele fala, The Show... Cadê? Aqui, ó. Ele fala, The show must go on. O show deve continuar. Tem que continuar, não pode parar. Tá? Então eu coloquei alguns exemplos, ó. We must help her. Nós devemos ajudá-la. You must... Mas, viu, e outra, gente, quem dita essa obrigação é quem fala, tá bom? Talvez a opinião pode ser diferente. Se eu vejo uma senhorinha atravessando a rua
com dificuldade de atravessar a rua, eu falo pro meu filho, you must help her. Você deve ajudar ela. É sua obrigação. Tá? Muito bem. Aí, usando ela aqui como negativa, ó, you must not shoot this place, tá? Eu coloquei shoot, que é um jeito diferente de você falar filmar, mas poderia ser record, tá? Então, quando eu falo you must not, dá a ideia de não dever, você não tem que fazer algo. E isso soa como uma o quê? Proibição. Então, quando vocês receberem os slides no final da aula, vocês vão fazer o quê? Vocês vão lembrar que proibição é quando o must vai estar com a negativa, seja ela com o verbinho e o auxiliar separado, ou o not separado, ou os dois. Então eu posso falar assim, ó, children mustn't see this movie. Crianças não podem ou não devem, vou até colocar maiúsculo aqui, ó, não devem ver esse filme. Elas não têm, ela é proibida, são proibidas. Tá? Então lembre, must é o quê? Obrigação. Tá? Esse dedução, eu coloquei aqui dedução, vamos supor, tá, que você esteja esperando seu namorado, sua namorada, ele tá 10 minutos atrasado, você fala, ah, ela deve ter pego o trânsito. Aí você pode usar. She must got into traffic. Tá bom? Bom, continuando. Should you ought to. Preste atenção que muita gente nunca ouviu falar do ought to, mas os dois são iguais. Should e ought to possuem basicamente o mesmo sentido. Só que o ought to, ele é muito formal. Mas assim, muito formal. Para quem gosta de seriado, tem o seriado do Dr. House, ele fala muito ought to, tá? No seriado, com alguns pacientes, tá? E também porque ele tem uma origem britânica, o ator, e não o personagem, tá? Então, o ought to e o should, eu gosto de usar que ele é a versão mais light do must. Se no must é minha obrigação, no should e no ought, eu faço se eu quiser. Soa como um conselho, como uma obrigação, com um dever, mas com o quê? Com opções. Anotem aí, gente, tá? Com o quê? Com opções. Eu faço se eu quiser. Como é um conselho, então se eu quiser falar para você, ó, ah, professor, eu não tô conseguindo assistir, não consigo entender filme e tal. Eu falo, ó, I think you should watch more videos with English subtitles. Eu tô dando um conselho. Porque eu acho que você deveria fazer isso para melhorar. Você faz se você quiser. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, para vocês aqui, ó. Embora o should, o ought to possuam, sei lá, agora viajei. O mesmo significado, should é muito mais comum do que o ought. Como eu falei para vocês, isso aqui é muito formal, tá? Então, foi bom eu ter lido isso aqui, porque eu achei que eu não tinha escrito, não. Então, nós temos aqui, ó. You should carry some cash. Desculpa. You should carry some cash, but not much. Você deveria carregar um pouco de dinheiro, mas não muito. Angela should be more careful. Angela should be more careful. Ela deveria ser mais cuidadosa. Nós devemos, we should give her a present. Nós deveríamos dar o presente a ela. It's her birthday. É o seu aniversário. Então, gente, a única diferença entre o should e o must é essa. O must é muito mais imposição, de você não ter mais alternativas, e o should fica naquela coisa da sugestão, aquela coisa do conselho, tá? E o ought to também é a mesma coisa. Você vai encontrar em muitos artigos técnicos, em muitas teses, e filmes épicos, filmes onde exige um vocabulário do ator ou do personagem um pouco mais elevado, que eu falo assim, literalmente, literário, né? Bom, beleza? Agora eu vou falar de dos mais fáceis, que é o will, tá? Lá nos primórdios do inglês, tá? Quando todo mundo aprende o inglês na vida, o americano, o britânico, o nativo, ele aprende dois auxiliares, é o will
e o shall, tá? Isso não tem como mudar. Então, o shall e o will são usados para ações no futuro. Gente, e ele vai funcionar como qualquer outro verbo. Porém, lembre-se que o shall é só usado na primeira pessoa do singular e do plural. Tá? Anota isso aqui, ó. E o shall é mais comum em perguntas quando se oferece, quando você vai sugerir alguma coisa ou fazer um convite. Como assim? I think that you should give me a present. My birthday was yesterday. Very good. Very good, Cristina. I will give you these slides for you as a present, ok? Então, quando eu falo assim, ó, tá calor aqui, shall I open the window? Eu tô sugerindo alguma coisa, ó. Tá vendo? I shall probably be at home. Eu provavelmente, né, deveria estar em casa hoje à noite. Will all the family be in the wedding? Aqui eu podia colocar o at também, tá? We shall need the money on September. Então, resumindo, aqui a única coisa que você precisa lembrar do will e do shall é que o shall é usado só para I e só para we. E lembre disso, para fazer perguntas, quando sugerindo, quando fazendo convite ou quando oferecendo. Tá? Tem um filme muito legal da Jennifer Lopez e do Richard Gere. O nome do filme em inglês é Shall We Dance? Vamos dançar? Então, se você aí é romântico, tá numa balada, né? Quer convidar uma gringa para dançar, ou convidar um gringo, uma gringa aí para tomar um café, para tomar, sei lá o quê. Você fala, shall we? Shall we have a beer tonight? Shall we dance? Shall we have some coffee sometime? Shall we? Tá? Por quê? Porque você está fazendo um convite, você está sugerindo algo para ela. Beleza, pessoal? Então, lembrando também, né, das suas formas negativas, que é o won't, né, que é o will not junto, e o shan't. Mas, gente, o shan't, perdoe aí as pessoas do Nordeste, né, o som é bem parecido do oxente, né, do shan't. Então, shan't, é esse som mesmo, shan't. Eu falo assim, shan't. Tá? Beleza? E se vocês perceberam, como eu falei lá na primeira aula, todos esses verbos, né, são colocados antes do verbo principal. Ó, won't be, tá? Se a pergunta vem no começo, mas eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Bom, e para encerrar, os verbos modais, tá? Eu vou falar do would. Gente, eu não sei por que cargas d'água muita gente confunde, perdão da palavra, a porra do would com a porra do could. Gente, o would nada mais é que o futuro, ó, tá aqui, ó, é o futuro do pretérito da ação. Oh, professor, o que é futuro do pretérito da ação? Gente, pretérito em inglês, para quem não sabe, é passado. E futuro é futuro, é o futuro do passado. Isso num português, pra gente, seria o modo subjuntivo, que pra gente são todos os verbos que terminam com ria. Como assim? Muito bem, Isabel, muito bem, é isso mesmo. A Janine rachou agora. Então, se eu falar o verbo comeria, eu coloco o would antes. Se eu quiser falar iria, eu coloco o would antes. Se eu quiser falar beberia, eu coloco o would antes do drink. Deu certo? Ó, I would like to be rich. Eu gostaria de ser rico. Would your daughter like to play with my little girl? A sua filha gostaria de brincar com a minha filhinha? I'd like to have gone to the party. Eu gostaria de ter ido à festa. A maneira contraída, bem legal aqui, ó. I'd, tá?
Olha agora com os outros verbos. I would tell you. I would tell you if I knew. Eu diria. Aqui, ó, é o verbo dizer com uria. Would you pass? O que é pass? Passar. Você me passaria o sal? I would like, de novo, gostaria. Gente, não tem segredo. Eu sempre uso like como referência porque combina, assim não me confundo. Então, cuidado, Cristina, porque muita gente associa só o would com o like. E esquece de falar o would e o verbo. Por exemplo, compraria. Não é would like to buy. I would like to buy fica eu gostaria de comprar. É diferente de que eu compraria. Gramaticalmente, tá? Beleza, gente? Então, ó, a ordem, presta atenção que eu falo no meu curso, tá? E só para vocês que têm essa oportunidade aqui, tá tendo essa oportunidade de assistir essa aula, que tá no grupo VIP. E não saiam do grupo, viu, gente? Uma dica que eu dou para vocês, não saiam do grupo, tá? Depois que a aula acabar, vai por mim. Então, existe uma lógica, uma sequência lógica. Would you like something else? Tá certo? Você gostaria de algo mais? Yes. Olha agora assim, ó. Ó. Would you go to the theater tonight? Eu vou colocar aqui. Would you go to the cinema tonight? Você iria? Ó, Priscila, você fez aquilo que eu falei lá, ó. Ó, Priscila, vamos voltar lá, ó. Qual é as principais características? Ó, não precisamos de outros auxiliares. Você não pode usar dois auxiliares juntos. Nunca, tá? Para você falar deveria, nós já aprendemos qual que é o should. Marcos, está traduzindo suas frases do meu provedor. Yes, verdade. Não entendi, Marcão. Ah, minhas frases estão sendo traduzidas? Entendi. Então, vamos voltar lá. Então, gente, essa é a sequência. Anotem aí. Qualquer frase que você vai fazer sujeito, verbo e complemento, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui. Para vocês como é fácil, olha. Ó, um sujeito, Fúvio. Ok? Um verbo, work. Conjugado por Fúvio, works. Vou colocar aqui, ó. All week long. Semana toda. Tá aí. O que é o sujeito? O sujeito é quem faz ação. Pode ver que tá tudo em vermelhinho? Vocês estão vendo aí, gente? Pode ver que tá tudo em vermelho, ou que as cores estão iguais, para vocês entenderem, ó. Sujeito, verbo e complemento. O que é o complemento, gente? O complemento vai complementar a frase. Se eu paro a frase aqui, fica sem sentido, dependendo do contexto. Fúvio works. Tá? Outra. You work on Sundays. Você trabalha aos domingos? Olha, gente, que fácil que é fazer frase. Isso aí você só aprende na Talk to Me, viu? Você vai ver lugar mais nenhum falando isso pra você. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó, nós. E, tá? Então eu vou colocar Fúvio and, vou colocar aqui, ó, Priscila. Priscila. Play. Ih, agora. Fúvio e Priscila. Like to play. Pronto, gosto de jogar. Ok? Então, não tem segredo. Deixa eu voltar tudo aqui. Aí. Agora, quando tem o modal, certo? Quando eu tenho um modal, aonde que eu vou pôr esse modal? Nesse caso, ele está invertido, mas eu vou pôr modal aqui.
Entendeu? Aí, ó. Então, vou fazer a mesma frase agora com outro modal. Então, a gente tem lá, ó, aquela frase lá, o Fulvio work, né? All week long. Aí eu vou pôr um modal aqui. Se eu for pôr um modal, eu não preciso conjugar o verbo, lembra daquela característica que eu falei para vocês? Então fica o quê? Fulvio can work all week long. Olha agora que legal, gente. Eu coloco o will aqui, vira futuro. Fulvio will work all week long. O Fulvio trabalhará. Se eu colocar o would aqui, Fulvio trabalharia a semana toda. Eu vou colocar o must. Fulvio must work all week long. O Fulvio deve, é obrigação dele. Ou eu posso colocar o should. Fulvio should work all week long. O Fulvio deveria trabalhar a semana toda. Ou eu ponho ought to. Quanto que nós aprendemos, gente? Existe a possibilidade concreta do Fulvio trabalhar. O Fulvio pode trabalhar a semana toda essa semana. Ou Fulvio might, existe a possibilidade remota do Fulvio trabalhar a semana toda. Olha que fácil, gente. Fala para mim que não é fácil. Gente, sabendo essa sequência aqui, ó. É fácil, não é, gente? Fala para mim que não. Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Todo mundo entendeu? Então, o que eu peço para vocês depois, né? Peguem, façam frases suas com todos eles. Peguem frases suas, do seu próprio punho, escrevam elas. Coloque elas na sua forma negativa, na sua forma interrogativa, igual eu fiz agora, ó. Então, vamos supor, o modal está aqui, e se eu quiser fazer uma pergunta, o que eu vou fazer com esse modal? Eu vou pegar esse modal aqui, e vou colocar ele aqui. Aí eu pego esse modal aqui, ó. Olha como é fácil, gente. Ó, a estrutura tá aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Aí eu ponho o modal aqui. É matemática. Você explica até física, fica fácil. Obrigado. Aula divina. Eu que manjo pouco, peguei tudo, agora é só ler. Very good. Muito bem. Então, é que eu falo, essa regra aqui, essa aqui, ó. Anotem aí. Não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. E esse modal, gente, eu posso trocar por auxiliar, tá? Aí, ó, pode ser auxiliar ou modal. Tá? Ela pode ser aqui, por exemplo, o do. Ó, olha que legal. Does Fulvio work all week long? Tá? Já isso na pergunta, né? Agora, se for só afirmação, aí já não cabe. Aí o does já não cabe aqui. Beleza, pessoal? Concordo contigo, Cristina. Beleza? Mas agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho de como que é a Talk to Me. Gostaria de mostrar para vocês como que vocês conseguem aprender. Olha, tudo isso que eu ensinei para vocês, gente, vou ser bem exato. Obrigado, professor. Melhor, many thanks. Ó, tudo que eu expliquei para vocês, muito obrigado, viu, pessoal? Luana, Nilza, Janine, Isabel, Cristina. Tudo que eu expliquei para vocês aí, gente, são todos os verbos modais em 50 minutos, e vocês entenderam? Tem gente que demora, no mínimo, 8 meses para aprender nas escolas. Por quê? Porque vai uma vez, ensina, vai na segunda, vai e aprende, ensina lá. Desculpa, o professor ensina na segunda. Na quarta, ele faz a revisão. Na outra segunda, ele dá o exercício da afirmativa. Na quarta, ele explica a interrogativa. Aí, assim vai, demora um mês para aprender cada um. Então eu queria mostrar para vocês, pedir um pouquinho da atenção de vocês, para eu mostrar para vocês como que é possível, sim, em 5 meses, com o método que eu uso, com o método que eu acabei de explicar para vocês conseguem aprender um conteúdo de inglês que levaria
que pessoas levam 5 anos para aprender. Vocês me permitem apresentar? Quase todos os dias formo frases nos status do Instagram com palavras que estou aprendendo. Em um ano terei... Isso mesmo, Valério. Isso mesmo, Valério. É isso aí que tem. Boa. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês, gente. Ó. Muito tempo atrás, né? Vai mais 10 anos que eu uso, né, esse método europeu. E eu tenho ensinado aí muita gente, graças a Deus. Né? E eu mostrei para vocês hoje que é possível sim, tá, gente? É possível sim você aprender o conteúdo de 5 anos em 5 meses, tá? É possível sim. Olha esse exemplo aqui de um aluno meu, o Zílio, parceiraço meu. Fez poucos meses de curso, já foi viajar sozinho, fez booking sozinho. O que é o booking? O que é o booking? Foi lá, resolveu hotel, reservou hotel, reservou carro, teve que trocar de hotel porque o quarto não estava legal, conseguiu fazer isso tudo sozinho, ficou lá sozinho, gente, sozinho. Olha que legal aqui, ó, a Nanda, aluna nossa aqui. Outro exemplo é a Nanda, que ela entrou na primeira turma lá em dezembro de 2017 e hoje ela está morando em Dubai. Eu coloquei um vídeo aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Vocês estão ouvindo? Vê se vocês estão ouvindo, gente. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam, tá? Então depois eu mando para vocês no grupo o depoimento da Nanda. Ela tá lá no Emirados Árabes, mas acho que é um problema Deixa eu ver uma coisa, peraí. Deixa eu tentar, peraí, vamos ver. Só gastei dinheiro, não foi nada proveitoso o meu curso e resolvi estudar sozinha. Foi onde eu encontrei o Fúvio no YouTube e por acaso naquela época ele estava vendendo um curso dos tempos verbais, que foi um curso para mim excelente, maravilhoso. Já comecei a gostar mais ainda do inglês, porque eu já tinha quase desistido. E resolvi estudar sozinha, claro, que era muito melhor, porque o curso que eu tinha pago, além de ser super caro, não me resolveu em nada. Eu posso dizer que esse curso que eu comprei agora, eu devo muito ao Fúvio, porque as explicações dele são sem igual. Não tem outro professor que me faça entender melhor a gramática do inglês do que ele, porque ele explica de uma maneira simples, rápida e fácil, de que realmente entra na nossa cabeça. O inglês para mim agora é fácil, né? Ainda estudo aqui com o Fúvio, sem dúvida nenhuma. Esse curso dele alavancou a minha carreira aqui no exterior. Hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. Sem dúvida nenhuma, foi o melhor investimento que eu fiz, de curto prazo e custo-benefício. Eu só tenho a agradecer esse cara, esse grande cara, que me atura de vez em quando com as minhas dúvidas, mas eu só tenho a agradecer ele, porque, sinceramente, ele mudou completamente muita coisa na minha vida. Então, a Nanda, né, como eu estava falando para você, ela é uma aluna que também conheceu a Talk to Me e hoje está fazendo, para aluna nossa, né? E mandou esse depoimento para vocês aí. Então, o que eu queria passar para vocês imaginem vocês poderem viajar o mundo sem precisar de ninguém para te ajudar a se comunicar, igual o Zílio, igual a Nanda. Imagina se vocês
conseguissem assistir, né, os seus filmes, as suas séries sem ter dificuldades, gente. Imagina, então, você conseguir arrumar o seu emprego, ou então melhorar o emprego, receber uma proposta melhor para você na sua empresa, alavancar a sua carreira. E com as minhas redes sociais crescendo, gente, muita gente foi perguntando para mim, mas o que você faz? Você tem curso? Você tem curso? Você tem curso? Então, eu geralmente, nos finais das minhas aulas, eu falo um pouquinho, sim, eu tenho um curso, ele é chamado Inglês da Talk to Me, tá? Onde eu mostro lá dentro que é, sim, possível aprender do absoluto zero, passo a passo, de como você aprende em 5 meses, tá? Coisas que, gente, levaria 5 anos, gente. E é verdade, sim. E o que tem lá dentro do curso, gente? Lá dentro do curso... Peraí, aqui. Lá dentro do curso, gente, tá? Nós temos... Quem faz o curso da Talk to Me, nós temos lá um bônus, tá? De perguntas básicas de alfândega, como passar por elas sem problemas, no valor de R$ 497. Nós temos lá dentro um bônus de verbos irregulares, os principais verbos irregulares e suas principais conjugações, no valor de R$ 637. Todos esses que eu estou falando com um e-book preparado para vocês. É um curso que eu coloquei tudo que vocês precisam para aprender inglês. Tem também, quem faz parte do curso da Talk to Me, tem um grupo fechado no Facebook, tá? Apenas para membros, tá? Onde eu faço live tirando dúvidas e também agora usando muito o WhatsApp para vocês me mandarem dúvidas para a gente responder. Eu entro sim lá no YouTube. Por exemplo, vamos supor que na aula que você assistiu minha, não entendeu, eu explico para você no WhatsApp, não entendeu, eu explico, não entendeu, eu vou lá e faço um vídeo para você, coloco no Facebook. Tem um curso lá com 12 aulas espetaculares que eu preparei de inglês para viagens, tá? Um curso onde eu mostro os principais vocabulários para as principais situações que você vai encontrar no valor de R$ 1.297, tá? Tem também um curso de inglês para entrevista de empregos, onde eu vou te mostrar as principais perguntas e as principais respostas para que você possa se preparar para uma eventual entrevista de emprego, se você já não está passando por um processo seletivo, também no valor de R$ 997, tá? E 8 passos para você destravar o seu... Esse aqui é recorde lá no canal. São 8 passos para destravar o seu inglês. Eu fiz 8 aulas mostrando para vocês, dando 8 dicas infalíveis, estratégias infalíveis para ajudar você a acelerar muito o seu aprendizado. O que é isso? Eu preparei um curso para ensinar você a adquirir todo o conteúdo, gente, todo o conteúdo que você está aprendendo online, para você conseguir todas as ferramentas em inglês, ensinando você a ler, ensinando você a escrever, a escutar. Meu, é top. E o curso indico para qualquer nível. É do absoluto zero, Cristina. É do absoluto zero. Para quem acha que o inglês está precisando dar uma destravada, para quem nunca falou inglês, para quem está tentando, para quem fica no YouTube só procurando dicas de inglês e não sabe por onde. Meu, esse curso é top. Mas vamos continuar falando do tudo que tem lá e os valores lá. Então, todo esse 8 passos, um curso que a gente vende a 1.197. E por último, nós temos o bônus 7, que é um curso onde eu dou técnicas exclusivas para quem está lá comigo. Tá? Muito obrigado, Débora. Para você o quê? Melhorar o ouvido. Muita gente tem dificuldades em ouvir. E vocês sabem que para ouvir é a melhor forma de você falar inglês é ouvindo. Só um prêmio aqui. Como que a gente aprende a falar português, gente? Ouvindo. Você ouve, depois repete. Você ouve, depois repete. Aí depois você aprende a ler e depois você escreve. Né? Ninguém aprende a ler primeiro, depois aprende a escrever primeiro, aprende a ler, aprende a falar para depois ouvir. Não, nós temos que seguir a ordem natural. E nesse bônus eu explico para vocês o que vocês têm que fazer para seguir essa ordem natural de aprendizado. Né? Ou você foi aprender gramática na escola, aprender a ler e escrever com 7 anos de idade. Né? Quando você é criancinha, você aprende o quê? Repetindo o que seu pai, ou sua mãe, os seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, ficam falando e você repete.
tá? Porém, para quem quiser se matricular no curso da Talk to Me hoje, esse bônus, tá? Vai ser somente para os 13 primeiros que comprarem o curso, que se matricularem, tá? Ou seja, vocês que se matricularem hoje, para quem se participou dessa aula, lembra que eu falei para vocês, para quem ficou até o fim, vai ter uma condição especial. Então, vocês vão receber mais de R$ 6.000, são R$ 6.725 em bônus, fora o grupo fechado do Facebook e todo o curso que já está lá dentro. Nós temos mais de 110 aulas lá dentro do curso, tá? E com os bônus também. E tem também aquele pós que eu falo, aquele atendimento personalizado que eu dou. E quem tá aqui comigo nas redes sociais sabe que eu dou mesmo. A minha preocupação é que vocês aprendam, tá? Eu não é porque você vai estar fazendo um curso online que o teacher vai sumir, não. Vocês têm o meu celular, esse número que vocês têm aí no grupo é meu. Precisou alguma coisa do curso, eu vou estar ali sempre mandando áudio, mandando exercícios, tá bom? Mas aí você deve estar perguntando, né? Porra, quanto é que eu vou pagar para fazer o curso da Talk to Me? Quanto que eu vou investir? Gente, eu vou falar para você que não dá nem R$ 5.000 esse curso completo, com bônus, não vai custar nem 4 conto. Nada, não vai custar nem R$ 4.000. O preço que eu e o Felipe, né, e a toda a galerinha da Talk to Me achamos justo, né, passar para vocês é de R$ 2.000, certo? 1.997, nós arredondamos para R$ 2.000, ok? Porém, para vocês que estão aqui comigo hoje, na minha última aula ao vivo de 2018, você vai conseguir se matricular hoje no curso da Talk to Me por apenas 12 parcelas de R$ 97,14. Ou seja, 997 à vista. Porém, falando de novo, esse bônus 7 não será para todos, apenas para os 13 primeiros que se matricularem. E tem um negócio muito legal que eu faço, que eu garanto a qualidade do curso e da assessoria que o teacher dá para vocês, é o seguinte: se por qualquer motivo você não gostar do curso, basta me enviar um e-mail que você terá 15 dias de reembolso. Então, gente, isso significa o quê? Isso é um risco de oportunidade zero. O que é isso, gente? Sei lá, às vezes você entrou lá na plataforma, não deu certo, não achou legal. Você viu? Manda um e-mail para mim, fala, teacher, ó, não me dei bem com a plataforma, não gostei, não era isso que eu estava achando, me manda o dinheiro de volta. A gente manda o dinheiro de volta, continua amigos, você continua participando das minhas redes sociais, você continua participando das minhas lives sem problema algum, tá? Tá bom? Então, gente, se vocês que estão aqui comigo, têm essa coisa essa empatia comigo, vocês entendem o que eu estou falando? Tá? Vocês já deram 80% do passo para vocês mudarem a maneira como o inglês está chegando para vocês. Antigamente, esse inglês era entregue para vocês de maneira com que vocês ficassem 2, 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque tem toda aquela coisa do livro, do material, aquela coisa das escolas que elas pegam contrato de 12 meses, de 24 meses e compra livro. Aqui na Talk to Me, não. Lá dentro você vai ter todos os PDFs para você baixar, para você fazer os exercícios. Você vai ter tudo que você precisa, um suporte que só a Talk to Me dá. Gente, você manda uma pergunta. Geralmente vocês estudam à noite, né? Quem estuda à noite, manda a pergunta à noite, de manhã, a hora que você abre a plataforma já está respondida. Ninguém vai deixar você desamparado, tá bom? Beleza? Então, clica aqui no botão do lado. Ok? Clica aí no botão do lado.
Felipe vai pôr um botãozinho aí do lado para vocês. Tá? Preencha com a forma de pagamento que achar melhor e depois você vai receber um e-mail com login e senha e hoje mesmo já pode começar a mudar aí o seu futuro, pode começar a mudar a maneira aí de falar em inglês. E tô aberto aqui para pergunta. Fulvio, você ministra as aulas ao vivo? Então, Rodrigo, eu faço algumas lives, né? Algumas aulas ao vivo lá no Facebook, tá? Mas por conta do meu horário ser diferente, fica um pouco complicado. Então, quando eu tenho que explicar alguma coisa, algum extra, alguma coisa que eu acho importante, eu gravo o vídeo ao vivo no horário que eu gravo, né? Lá dentro do grupo do Facebook fechado para vocês, né? E aí vocês veem lá, tá? Quem tiver, infelizmente, né, a oportunidade de estar ao vivo, mas quando tem algo muito importante, eu chamo todo mundo e falo, gente, ó, tal dia, tal horário, vamos fazer uma live lá para explicar um detalhe aí, tá? Mas eu vou ser bem sincero, como as minhas aulas são extremamente objetivas, vocês vão aprender, tá? Vou mostrar para vocês, só um minutinho, vou entrar aqui. Vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Peraí, como é que é o esquema aqui. Peraí, pode mandar pergunta, tá, gente? Aonde o quê, Karine? Desculpa. Teria quanto tempo fazer o curso? Quanto tempo para... Olha que pergunta legal da Lívia. Lívia e pessoal que tá aqui. Esta plataforma, você vai ter acesso vitalício. O que é vitalício? Para sempre. Ô, professor, o que é vitalício? Para sempre. Gente, além das aulas que já tem, dos bônus, toda semana eu coloco pelo menos 2 aulas novas na plataforma. Você vai estar sempre com conteúdo novo, atualizado. Já teve aula que eu mudei o vídeo, já teve aula que eu mudei os exercícios. Vocês vão estar sempre com o que tem de melhor do Fulvio, tá? Basta você ter uma conexão na internet, um aparelho celular, um tablet, um computador, para você acessar de onde quiser e quantas vezes quiser. Não tem tempo mínimo para assistir, não tem tempo máximo para assistir. Existe sim um cronograma onde eu ensino lá no módulo introdutório, tem um cronograma que eu falo, gente, siga esse cronograma, faça isso, faça aquilo, mostre que você consegue, ensino você o que estudar fora, o que não estudar. Então, é um negócio, assim, tipo, não tem como não aprender, porque você vai ter tudo, como eu falei pra você, as minhas aulas são objetivas, você não vai ver eu fazendo aula com musiquinha, eu tocando violão de peruca, não. Minha aula é ali, ó, é gravada ali, ó, na lousa com o microfone, para vocês terem o que vocês precisam aprender. Então, a minha aula mais longa tem 14 minutos, só para vocês terem uma ideia. Tá? Então, olha que legal, ó. Eu vou compartilhar a plataforma para vocês aqui, para vocês entenderem rapidinho, tá? 2 minutos para não ficar muito longo para vocês aqui, ó. Eu vou entrar aqui. Agora deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar essa tela. Aqui, ó. Ó, o teacher tá aqui, eu vou compartilhar. Como é que eu faço? Ah, tá, deixa eu fazer uma coisa. Assim. Boa. Aí, compartilhar. Pera aí. Ver se tá... Aí, gente. Por exemplo, ó. Então, essa aqui é... Não é essa tela. Bom, tudo bem. Vê se é isso que vocês estão vendo. Não, cadê? Porra, mano. Aqui, pronto. Gente, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Então, acho que ela quis dizer de onde você ministra as aulas. Ah, desculpa. Então, Lívia, as aulas são gravadas aqui. Eu faço sempre elas de maneira gravadas. Então, é como se fosse um EAD, né, que chamam aí. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vou colocar aqui como aluno.
Então, do lado esquerdo, ó, nós temos 146 aulas completas, gente. Vocês estão conseguindo ver a plataforma aí? Estão conseguindo ver? Então, aqui dentro, tá? Então, aqui dentro você tem aqui o módulo 1, onde eu explico muita coisa, o módulo 2 com o link do Facebook, aqui tem o cronograma, aqui tem, ó, que legal, introdução ao curso, eu falando, e aí, galera, tudo bem, beleza? O estudo ideal, você pode avaliar a aula, você pode, por exemplo, toda aula que você conclui, você clica aqui, ó, e mostra que você está concluído, assim você consegue acompanhar o quanto falta para você terminar as aulas. E você simplesmente clica aqui, vou assistir outra aula. Pum. Pum. Aí vamos lá para a parte, aqui, ó, módulo 1. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, Present Simple Affirmative. Tá aí o teacher na lousa, vou avaliar a aula, gostei da aula, e nesse caso não tem nenhuma, mas aqui, ó, aqui eu tenho os exercícios para você baixar, a correção. Vou ver se eu acho uma que tenha alguma pergunta, peraí. Aqui. Ó, aliás, o Humberto tá aqui. Desculpa, Humberto, tá? Ó, tá vendo? Nessa aula aqui, onde eu explico o verbo to be na afirmativa, tá vendo? Aí o aluno tem dúvida, perguntou aqui, ó. Apenas para tirar dúvida, tal. Eu respondi, dúvida sanada, beleza, conversa, tudo. Vocês podem conversar comigo sempre. E é só você escrever o seu comentário embaixo. Aqui, ó. Nós já temos tudo isso, ó. Então, olha que legal aqui, só para mostrar para vocês, ó. Então, aqui, a última aula liberada foi hoje, que é essa aqui, Reported Questions, tá? Essa próxima aula já está escrito aqui, ó. A liberação vai ser dia 31 de outubro. Aí tem os bônus, ó. Como melhorar o listening. Vamos clicar aqui. Olha lá, ó. Aí tem o inglês para viagens. Tá vendo? E aqui tem um negócio de exercício. Esse aqui é legal, gente. Isso aqui são livros e áudio que eu ponho para você baixar, escutar em casa com os PDFs, para você fazer o audiovisual, que é muito importante. E tem também aqui mais bônus, um site que eu ensino a galera a estudar inglês online, os verbos regulares, que eu falei para você da aula dos verbos regulares. Enfim, essa é a plataforma da Talk to Me. Entenderam? Simples, simples. O Going To também está nos módulos? Gente, tá. E uma coisa muito importante, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Gente, o meu curso de inglês, ele não é feito por qualquer... Deixa eu pegar um negócio. Eu não vou conseguir pegar. Mas o meu curso de inglês, ele não fui eu quem fiz o cronograma. Eu sigo o cronograma da Europa. Existe uma entidade, vocês podem procurar na entidade aí, é um negócio chamado CEFR. O que é isso? CEFR. Chama Common European Framework. O que é isso, gente? É o quadro europeu de referência de línguas. O que é isso? É o que a Europa, a entidade maior da Europa, exige. Aqui, ó, eu coloquei aí. Esse é o que elas exigem de todos os métodos, de todas as certificações, aquela sequência ideal para o aluno chegar nas certificações exigidas por ela mesma. A primeira, por exemplo, é o FCE, que a gente chama de First English Certificate. De acordo com o CFRE, depois que você termina o módulo 2, você pode fazer esse teste FCE online que você passa. Então, não é um curso assim, eu dou certificado. A questão não é o certificado do Fulvio. A questão é que eu preparo vocês para qualquer certificação internacional. Não é que você vai pegar um diploma da Wizard ou da Pick and Blue Freedom ou de outros professores e vai sair mostrando. Se você pegar um certificado hoje da Wizard, vier para a Europa e falar, não, eu tenho o certificado da Wizard, eu fiz o avançado, não adianta nada. Então, o método que eu uso, tá? A sequência de aulas e gramaticalmente falando, e a sequência cronológica das aulas, eu sigo pela CEFR.
EFR. Se vocês quiserem saber, eu coloquei aí, tá? É isso que eu sigo. Então, se você olhar ali, segue uma linha assim, ó. A1, A2, B1, B2, C1, C2, tá? E essas, cada nível dela, né, tem um nível de exigência de gramática, um nível de exigência de aula, de quantidade. Então, tudo que vocês têm, going to tem, todos os modais têm, ela é completa, gente, completa. E o que não tem, será liberado. Por quê? Como a gente está aí já quase um ano, né, de curso, nós temos 140 aulas, certo? Então, o que eu peço para todo mundo? Pô, se matriculou hoje? Se matriculou? Então começa desde o primeiro. Vai revendo. Então você vai ter sempre conteúdo novo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, lembrando que, vou falar do certificado, não é o teacher que dá o certificado, tá? O certificado, o teacher prepara você. Então vamos supor, o teacher, eu terminei o módulo 4 aqui com você, eu quero fazer o FCI. Eu posso? Pode. Se na sua cidade tiver uma escola que presta esse serviço, que tem essa certificação aí, que tem essa, não é certificação, essa autorização para fazer não tem um nome isso aí, gente. Disponibiliza esse teste na sua cidade, pode fazer, que vale a pena sim. Tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? E lembrando que hoje, tá? Quem quiser, só hoje, última aula do ano, porque eu não aguento mais fazer aula até 2 horas da manhã, gente. Alguém tem alguma dúvida? Aproveita que o teacher está aqui. Ah, teacher, quero pagar no boleto. Pode? Pode, você pode dividir no boleto. Ah, teacher, eu tenho 2 cartões, tem um cartão que tem tanto, outro tem tanto. Pode dividir no cartão? Pode também dividir no cartão. Tá? Ah, eu quero dividir em 2 vezes. Pode dividir em 2 vezes. Quando a gente fala em até, né? É que você pode em até 12 vezes. Se você fizer em 12 vezes, como a gente falou aqui, né? Fica 12 de 97, 14. Um curso de R$2.000 aí para encerrar. Muito obrigado, aula, Fulvio, aula 10, abraço. Eu que agradeço, Janine. Sempre bom ter você por aqui, seguindo a gente, curtindo as nossas aulas. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita que o teacher está aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Janine. Isso é um investimento. Puxa, se é um investimento, gente. É isso que eu tô falando. Tá? E outra, e não é, faça uma conta. Quanto que você paga hoje num curso de inglês? Olha o teacher viciado no soro. Onde você vai pagar mais ou menos hoje no curso de inglês? Oi, Edilene, eu que agradeço. Dá para dividir no boleto? Então, aí o Felipe que responde aí, gente. Ele que é o homem da grana aí. Obrigado pela dedicação, disponibilidade em compartilhar conosco. Que isso, querido. Eu que agradeço, sempre. Então você pega aí, por exemplo, R$250 Estou muito grata a você, Fulvio. Eu que agradeço, Débora. Fica tranquila. Eu que tenho que agradecer vocês por estar sempre junto comigo. Eu adoro ensinar. Você vai disponibilizar os slides? Vou disponibilizar os slides, sim. Tá? Por isso que eu falo para vocês, não saiam do grupo do WhatsApp. Eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Só uma conta, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, vou continuar te acompanhando sempre, muito obrigado por todas as aulas e por compartilhar. Que isso, como eu falei, eu adoro, meu sonho é poder compartilhar, ter tanta gente assim me assistindo e aprendendo. Mas só um negócio legal aqui, você paga hoje R$250 por mês de mensalidade de escola de inglês, vamos fazer vezes um ano, dá R$3.000, gente, para você fazer 2 vezes por semana, entendeu? Para você fazer, por exemplo, aulas, não fazer aulas no carnaval, não fazer aulas no Natal. Então você vai estar pagando 12 meses, mas vai fazer 10, porque em janeiro também você não vai pagar. Então você faz isso vezes 5 anos.
Vou mostrar para vocês quanto que dá, gente. 15 mil reais. Ah, mas é muito barato, Fulvio. Então você tem alguma coisa errada, Fulvio. Tipo, R$ 1.000 o seu curso é muito barato, Fulvio. Não, é o preço justo, gente. É o preço justo. O que estão cobrando de vocês que é um absurdo. Janine, acabou de entrar. Foi você que entrou, Janine. Daqui a pouco o Felipe vai falar para nós aí. E mais um material didático. Exato. Yeah, Janine, welcome. Welcome, Janine, to talk to me. Cara, vai ser um prazer ter você lá, hein, Janine? Tá? Assista aula por aula. Não pule nada. Principalmente o módulo introdutório, onde eu dou dicas de memorização, como você estudar. Fala para você comprar caderno. Se você gosta de caderno, já vai lá, compra um caderno amanhã, já compra um monte de caneta diferente, que eu sou das antigas, ensino você um monte de coisa legal, tá? Então, e mais um material didático, exatamente. Tem uma escola aí que começa com WISE e termina com UP, que ela cobra R$ 6.000 no material didático sem você fazer aula. R$ 6.000 de material didático sem fazer aula. Então, primeiro você compra o material dela, para depois ver se é bom a aula. Ah, mas tem gente que aprende? Lógico. Eu conheço gente que aprendeu com CNA, tem gente que aprendeu com... O que mais? Aprendeu com FISC, com... Aprende? Eu já tive 2 franquias no Brasil. Já tive Wizard, já tive Alpes. Aprende? Lógico que aprende. Mas, infelizmente, nós precisamos que vocês fiquem comprando os livros, que fiquem lá na escola, indo 2 vezes por semana. Aí tem aquela, eu falo, aquela baixaria de você pagar uma escola de inglês, ficar no inglês aí. Por exemplo, numa escola de inglês aí durante, sei lá, 10 meses do ano, pagar 12. É absurdo. Gente, tem alguém... Quer fazer mais uma pergunta? Fiz Wizard e não gostei. Então, tem gente que... O que eu falo? A minha concepção é assim, se você tá aqui na internet, certo? É porque faltou uma coisa na sua escola, né? Se você tá aqui no YouTube, no Instagram, procurando dúvidas, é porque não tá dando certo na escola. Por quê? Porque é uma coisa antiga, gente. Uma coisa... Meu, eu não sei, em alguns vídeos eu já contei a minha história. Eu morei muito tempo fora do Brasil e uma dessas vezes que eu morei na Irlanda, eu vi que todas as pessoas de todos os países da Europa com que eu convivi, da França, de Portugal, da Bélgica, da Polônia, da Espanha, eles tinham um domínio da gramática do inglês, um domínio do inglês absurdo. E eu conversando com eles, falei, meu, de onde vocês aprenderam inglês? Foi aí que eles me mostraram o método europeu. E todos fizeram o mesmo método, a mesma sequência de aula, e dá no que deu, entendeu? Então faz 10 anos que eu uso, eu já ajudei mais de... Puta, gente, nem mais... Eu precisava ter marcado quantas pessoas eu já ajudei com o método. Por quê? Porque é rápido. O método europeu, ele é feito para que qualquer nacionalidade aprenda o inglês. Não é aquela coisa que jogaram no Brasil, tipo, não, o Brasil tem que aprender isso. De gente falando do MEC, é porque essa escola de inglês não é reconhecida pelo MEC. O que tem a ver, meu? Por que você vai aprender a falar inglês com MEC? É McDonald's. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tô vendo que tem uma galerinha aqui ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, eu falei para vocês que eu vou disponibilizar os slides sim, tá? Por isso que eu falei para vocês, não saiam do grupo, tá? Ainda hoje, a hora que acabar aqui, eu vou mandar para vocês os slides. Felipe Carvalho, vou mandar os slides sim. E, gente, lembrando que a senha é a Talk to Me, tá? Por que você vai pôr senha? Porque eu ponho senha em tudo que eu faço para valorizar o meu trabalho, tá? Então, se você tá aqui na live, você sabe que a senha vai ser
Talk to me, tá? Do jeitinho que tá aí na tela, do jeitinho que tá nas minhas fotos. Opa, tá errado aí. Talk to me, tá? Beleza? Tô esperando, gente. Se tiver alguém mais com alguma dúvida, por favor, pode me mandar. Thank you, teacher. Good night. See you soon. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Queria muito, 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 muito mesmo agradecer a presença de vocês. Lembrando que ainda dá tempo, tá? Se você quiser, garanta sua vaga, porque hoje mesmo vão se encerrar as inscrições, tá? Aí é só em 2019. Janine, Humberto, beleza? Já recebi meu acesso, muito obrigado. Que bom, Janine, aproveite a noite aí, tá? Qualquer dúvida que você tiver, mande para suporte@fulvioporto.com.br ou então você pede o acesso lá no Facebook também. Ah, você não tem Facebook, né, Janine? Mas você tá no Face, ó, últimas 2 vagas. Ah, oh, beleza. Vai, gente. Mais 2 vagas. Janine, você depois me chama no WhatsApp. Aqui na Inglaterra, os cursos para imigrantes, eles se separam por etapas, ouvir, ler e escrever. E mesmo assim, as dicas é que têm me ajudado. Muito obrigado, Neuza. Muito obrigado. Janine, me chama no WhatsApp depois, tá? E depois eu adiciono você lá no nosso grupinho de alunos, tá? Pra gente poder, se você precisar de alguma coisa, você pode mandar lá. Felipe Carvalho, oi. Thank you, teacher. You are so good. Thank you very much. God bless you. Amen. Amen. As aulas são em português? Yes. Yes. The classes are in Portuguese. Obrigado pela ajuda. Gente, uma coisa que eu gosto de falar, por que as pessoas ficam com essa coisa de, mas eu vou aprender inglês falando português? Vai, porque a sua língua materna é essa. Entendeu? E lá dentro daquela parte lá dos bônus, onde eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio e senti muita diferença nas aulas em inglês. Exatamente. Só que não foram as aulas que fizeram a diferença, Lívia, é isso que eu ia falar. Foi a convivência, tá? Humberto, aguardando a confirmação de 2 amigos. Top, man, top. Fernando, obrigado pela aula. Deus te abençoe, você é top. Muito obrigado, amém, 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 Fernanda. Então, Lívia, a questão, eu vou ser bem sincero para você. A aula é top, lógico. Não vou dizer que a aula em inglês é legal, mas é você ter o acesso ao extra classe, né? Ao intercâmbio, né? Então, eu uso muito o português porque eu dou aula para brasileiros e já ensinei muita gente a falar português assim, tá? Tem listening? Tem, aquilo que eu falei para você, eu mostrei ali para vocês como é que chama? Na plataforma. Tem sim, tem uma parte lá onde eu separo para vocês vários livros com áudios e para você treinar o listening, com podcast, né, que a gente chama. Tem um site lá com dicas para você estudar com o idioma, com subtítulos em inglês, tá? Porque às vezes o Netflix, eu tô ficando doido, o Netflix não te dá essa oportunidade de você colocar legendas em inglês, entendeu? Se não der tempo, após pagarão quanto? Com certeza, a oportunidade de conviver com nativos foi diferente. Sim, sim. Humberto, eu não entendi. Você está esperando a confirmação de 2 amigos para fazer a matrícula? É isso, querido? Vamos ver com o Felipe aí. Vamos lá. As 2 últimas vagas.
Então, Lívia, isso ajuda muito, né? Aliás, depois, gente, com mais calma, né? Eu falei para vocês, semana que vem eu vou começar a falar mais, né, do intercâmbio que eu tô preparando aí também, para o Canadá, em Toronto, em fevereiro. Então, vocês que me seguem aí nas redes sociais, fiquem ligadinhos aí, tá? Eu vou ver coisa legal aí, faltam ainda 3 vagas, vai vir coisa legal aí. Gente, eu tô aqui, tá? Mais alguma pergunta? Manda pra nós aí, pra gente encerrar. Tô ficando sono, tô ficando com sono. Então, Humberto, você perguntou, né, dos seus 2 amigos. Vamos pagar, Humberto, esperando a resposta dos amigos, depois fala no seu WhatsApp, pode ser? Melhor, Roberto, faz isso. Você tem meu WhatsApp, conversa com os seus 2 amigos aí, tá? Aí eu troco uma ideia com o Felipe, você tá ligado, né? No esquema. Aí a gente se fala lá, tá? Mas ainda hoje, tá? Não deixa para amanhã não, tá? Olha, Felipe, quem foi, Felipe? Tem mais uma vaga? Felipe, última vaga. Obrigado, eu que agradeço, Humberto. Eu que agradeço, man. Bertão Ávila. Sua filha também tá no curso, né? E ela tá gostando, Humberto? Adorando, que bom, fico muito feliz, muito feliz. Eu, cara, é uma coisa muito gratificante saber que a gente tem 100% de aprovação. E eu até falo para meus alunos, falo assim, gente, se não gostar, tiver crítica, tiver sugestão, pode mandar, porque a minha ideia é ajudar o tempo todo, seja com crítica, com até mesmo com algum feedback negativo, tipo, oh, professor, não gostei daquele jeito. Tudo isso serve para gente crescer, e isso quem ganha são só vocês, né? Já teve, por exemplo, a Juliana, é uma menina que está lá com a gente também, falou uma coisa lá, professor, falou um tema lá, que eu não vou lembrar qual é. Eu falei, pô, legal. Eu não falei, não tem no curso, né? No meu cronograma que eu preparei para vocês, né? De acordo com o CFR, não tem lá, mas eu vou fazer. É o caso, por exemplo, treinamos em casa com o aprendizado do dia. Muito bem, isso aí. Pô, deve ser top, né, meu? Ter um filho para estudar inglês, para praticar. Parabéns. Então, eu estou sempre aberto a sugestões, estou sempre aberto a esse tipo de pergunta e até crítica, viu? Pode mandar para mim. Tá bom? Mas. Gente, tô vendo que tem uma galerinha aqui ainda. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor. Ela assiste filme só em inglês, top. Top. Se ela já tem uma facilidade, Humberto, fala para ela assistir em inglês com legendas em português primeiro. Eu era contra. Os filhos fazendo nós mudarmos, né? Os filhos fazendo a gente pessoas melhores. Acho que é para isso que os filhos são. Agora não mais, muito bem. Então, lá na parte do listening, viu? No bônus do listening, Humberto, que tá liberado lá para você, tem umas dicas que eu falo lá para treinar com inglês com vídeo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu vou encerrar, tá? Queria, do fundo do meu coração, agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pela Talk to Me, por tudo que vocês têm feito por mim nas redes sociais, tá? Sempre que vocês puderem. Boa noite, Janine. Boa noite. Mesmo para quem pensa em fazer intercâmbio, precisa ter um nível básico para aproveitar as aulas de intercâmbio. Suas dicas são fantásticas. Obrigado.
Obrigado. Então, eu queria agradecer. Sempre que vocês verem meus vídeos nas redes sociais, dá uma curtidinha, porque a curtida faz com que o YouTube ou o Instagram volte a mandar os meus vídeos para vocês, tá? Então, como tem muita gente fazendo essas coisas no YouTube, no Instagram, então ele percebe que aquilo não é importante e não manda mais. Então, se você não curtir, tá? Manda um comentário. Oi, teacher, tô aqui, curti. Porque sempre que eu postar, todo dia eu posto, né? Ou a cada 3 vezes, a cada 2 dias eu posto, vai chegar para você, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Tenham uma boa noite para você, uma boa noite, bom descanso. E fiquem lá no grupo do WhatsApp que eu vou mandar para vocês lá os slides dessa aula e os exercícios, tá bom? Só que não faz o exercício, a correção já tá lá também, tá? Fica mandando para mim, não que eu vou corrigir. Tem mais de 200 pessoas lá na live lá, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijo. Boa noite.